Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 27 de março, não esqueça, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Assim que acordar, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Neste momento, quem está acordado, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino dos céus, chegar ao reino de Deus. Louvado seja Deus por isso, nesta manhã, domingo, não esqueçam, continue invocando o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença ardendo no nosso coração, dentro do nosso ser de Deus, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua revelação nesta palavra profética. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês leem Deuteronômio, capítulo 7 a 8. Lucas 7, 36 ao 50. Salmos 69, do 1 ao 18. E Provérbios 12, 1. Hoje é domingo, amados irmãos e amadas irmãs, a maioria não vai trabalhar. Então, vamos ler essas porções maravilhosas que tem na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos, com certeza, o nosso Senhor tem falado ao nosso coração. Aí nós também podemos continuar lendo o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas maravilhosas pepitas, porções que durante o dia nós podemos desfrutar, nem que seja de uma frase no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, leiam. Louvado seja Deus. E alimento diário, o volume é o 6, né? A série é E será pregado este evangelho do reino. Lembre-se bem disso. Este evangelho do reino está sendo pregado através de todos aqueles que já creram no Senhor e que têm realmente a realidade do reino dos céus. E o título geral é A Nova Lei do Reino dos Céus, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que vocês já sabem, né? Um irmão muito precioso, graças a Deus, através do falar de Deus para ele, tem ajudado muitos de nós, amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é Como produzir bons frutos no reino dos céus. Sempre vem falando, semana todinha, nós darmos frutos ao Senhor. E hoje, domingo, tem muitos capítulos e versículos. É bom a gente ler só descansando na presença e sempre pedindo, Senhor, me dá luz na sua palavra. Louvado seja Deus. Ler coração, já lemos também, né? Que é Mateus 7, 16 ao 17, que ele diz para mim e vocês, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele diz, colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos más. Por isso, amados irmãos, que sejamos essa árvore boa que produz fruto para o nosso Senhor. E o título de hoje é
aliás, da semana é como produzir bons frutos, né? No reino dos céus. E o de hoje completa dizendo, produzir bons frutos para Deus. É isso que eu e vocês precisamos todos os dias, aonde nós estivermos, falar esta palavra que pode salvar muitas pessoas do cativo de Satanás. Oh, Senhor Jesus. Aí ele diz o primeiro, os parágrafos são poucos, são que 8 parágrafos. Hoje é domingo, dá para ler bem desfrutante, né? Aí, o primeiro parágrafo diz, a palavra que recebemos, seguimos, tem sido confirmada por Deus e tem feito muitos milagres, sinais e prodígio em nosso meio, é verdade. Esses sinais nos seguem porque a palavra vem de Deus. Ela é confirmada pelos sinais que nos seguem. O que o Senhor está fazendo entre nós não é algo pequeno, é verdade. Quando nós saímos para orar pelas pessoas, com certeza, amados irmãos, muitas estão sendo salvas, libertas deste mundão perverso. Então, nós podemos dar, com certeza, frutos ao nosso Senhor. Ele diz, uma palavra que não produz bons frutos para o Senhor não pode o quê? Ser considerada profética. Lembre-se bem disso. Palavra que não vem do trono de Deus, ela não pode ser profética, considerada profética. Porque nós sabemos que existe muitas artimanhas, mas o nosso Senhor, ele é verdadeiro. Louvado seja Deus. Precisamos tomar cuidado com as palavras que ouvimos e transmitimos aos outros. Há muitas palavras boas no cristianismo, com ensinamentos corretos e bíblicos, sem heresia. Contudo, tais palavras são boas apenas para alertar e estimular nossa emoção. Realmente existem muitas palavras boas que podem nos estimular, né, a nossa emoção. Mas temos que ter muito cuidado e ouvir realmente de onde está vindo estas palavras. Elas não são capazes de como a palavra profética. Elas não são capazes de, como a palavra profética, produzir em nós a vontade de Deus e fazendo frutificar. Não podemos perder tempo com algo que apenas nos deixa mais alegres, mas não nos faz avançar. Portanto, amados irmãos, aqui é uma advertência para mim e vocês. Não podemos perder tempo com palavras que não produz em nós essa vontade que tanto Deus quer que eu e vocês produza fruto para Ele, Senhor Jesus. Aí ele diz, se a palavra que ouvimos nos estimula a sair para pregar o Evangelho, se contribui para apoiarmos a comportagem e o avanço do Evangelho nas saídas para orar com as pessoas, se nos faz amar cada vez mais as almas e querer cuidar delas, então essa palavra vem do Senhor. Entretanto, muitas vezes ouvimos uma palavra muito boa, só que ela não produz nada disso. Por vezes, tal boa palavra acaba te atrapalhando os que querem realmente praticar a palavra do Senhor. Não adianta nós ouvirmos muitas palavras boas, bonitas, mas sem trazer resultado para a nossa vida e para o Senhor também, né? Que é dar fruto. É por isso que precisamos reparar nos frutos. Tá vendo? Verifique os frutos ao longo da vida do profeta. Isso é muito sério. Às vezes falamos, mas cadê os frutos? Fica só por falar. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos dar fruto para o nosso Senhor. Não estou falando de ensinamento, e sim de algo produtivo para Deus. A palavra desse profeta tem levado os irmãos a pregar mais o Evangelho? Tem levado os irmãos a buscar e fazer mais a vontade de Deus? Se a resposta for afirmativa, essa palavra vem do Senhor. Do contrário, esse profeta se surpreenderá diante do trono de Cristo. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos falar o que Deus tem
colocado nos nossos corações, que vem dele mesmo. Aí ele encoraja dizendo a mim, vocês, querido leitor, não quero servir a Deus durante minha vida toda, para no final me surpreender, descobrindo que nada do que fiz agradou ao Senhor. Por isso nós temos que ter muito cuidado, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos servir dependendo do Senhor. Vamos servir encabeçado em Cristo. Aí ele diz, não quero dar-me conta disso diante do tribunal de Cristo. Quero que o Senhor me mostre antes, enquanto ainda há tempo, se o que eu tenho feito é ou não é aprovado por Ele. Temos que ter essa percepção, amados, que o Senhor possa nos mostrar o que a gente tem feito é ou não é aprovado por Ele. Não quero enganar a mim mesmo, é verdade. Pode ser que, ao meu ver, eu esteja fazendo uma boa obra, mas essa boa obra não produz nada que tem valor para o Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, nós possamos ser seus irmãos e irmãs que realmente produza fruto para o nosso Senhor. Oh, Senhor José, aqui ele diz um ponto interessante. Ele diz, vamos parar e refletir sobre nossa vida e nosso serviço ao Senhor, ainda hoje, a fim de não sermos surpreendidos no tribunal de Cristo. Por isso, amados, nós temos que, antes de qualquer outra coisa, nós parar, refletir, ponderar um pouco o que Deus está falando, para que nós possamos realmente seguir o falar profético. E lá já no 7 ele diz, a palavra de Deus é um mandamento. Não é apenas para apreciarmos e nos tornarmos doutores em conhecimentos. Isso aqui é muito importante. Muitos estão se formando para ensinar a palavra, mas a palavra do Senhor é para nós viver. Claro, tem que ter o conhecimento, mas o principal é viver. A palavra de Deus é uma ordem que precisa ser obedecida, praticada. Se a praticamos, seremos como o homem que construiu o quê? Sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7, 24 ao 27. Nada poderá abalar essa casa, Senhor Jesus. E para terminar, ele diz para mim e vocês, esse ponto aqui eu tenho que ler todo dia, amados, que é muito importante e bem cheio de luz. Ele diz para mim e vocês, amado leitor, não devemos seguir a maneira tradicional e convencional de pregar, mas devemos ser como o Senhor Jesus, que falava com autoridade e realidade. Nosso ensino deve ser totalmente diferente do ensino dos escribas e fariseus. Não visamos dar boas mensagens, que foi o ponto para mim. Não visamos dar boas mensagens para agradar homens e conquistar seguidores. Isso aqui é demais. Por isso, amados irmãos, temos que ter muito cuidado. Não vamos se esforçar para agradar homens. Pelo contrário, vamos agradar quem é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor. Aí sim, esse nós devemos agradar, mas não a homens. Tudo deve visar a execução da obra de Deus, de sua vontade. Que o Senhor, por meio dessas palavras, produza em nós uma igreja gloriosa, Senhor Jesus, como uma mulher virtuosa, como a igreja em Filadélfia. E que cada vez mais o Senhor nos abençoe e nos faça dar bons frutos para Ele. Louvado seja Deus. Lembre-se, irmãos, para eu e vocês dar bons frutos ao Senhor, precisamos, primeiramente, ouvir e obedecer o seu falar. É o nosso viver quem vai dizer se nós estamos realmente seguindo o Senhor e dando bons frutos ou não. Isso deve ser um alerta para cada um de nós. Lembrando, não podemos agradar a homens. Temos sim que agradar ao nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus, mas lembrando, Deus, Ele não foi, não, Ele é o dono de nossa vida. Louvado seja Deus. Por isso que eu e vocês precisamos agradá-lo. Jesus é o Senhor. Sim